Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler a junção de dois textos, Isaías 45, 22, seguido de Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes que a palavra seja manifesta através dos nossos lábios, o Senhor já conhece. O Senhor é aquele que tem toda a liberdade de entrar nos nossos porões, e nós te pedimos hoje, de um modo muito especial, que o Senhor venha renovar as nossas forças e, sobretudo, a nossa esperança na caminhada. Que a tua graça nos assista, Senhor, que essa palavra ela venha como um santo alimento que possa nutrir a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje ela é um chamado de Deus para que nós voltemos à prática das primeiras obras, aquelas do início da conversão. Eu tenho visto acontecer eu não chamaria de fenômeno, mas uma inclinação por parte de muitos cristãos que têm arrefecido nessa fé. Busquemos ao Senhor. Nada se compara ao relacionamento que precisamos ter com o Senhor ressurreto. E eu não estou falando de igrejismo, não. Muitas igrejas, grandes igrejas, estão lotadas de pessoas cada vez mais vazias do Cristo, envolvidas com seu ativismo. E eu repito, nada substitui aquele momento pessoal onde você fala com seu pai em secreto e seu pai em secreto responde. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, falo dessa vez por mim mesma, como disse o salmista, nenhum de nós estaria de pé. Porque são muitas as investidas do adversário e de seus instrumentos para nos tirar do prumo de Deus. O Senhor tem uma história pessoal com cada um de nós. E nada substitui esse relacionamento íntimo com Deus vivo. A convocação feita pelo Senhor através do profeta Isaías encontra eco nas palavras do próprio Jesus séculos depois. E aqui, logo de início, nós percebemos a unidade da palavra de Deus. O convite da graça continua valendo. A porta continua estreita, mas ainda está aberta. A quantos se disponham a ouvir a voz daquele que chama e que se disponham a entrar por ela. Se nós parássemos aqui para ouvir o relato de cada um de vocês, certamente
passaríamos horas ouvindo os estreitos que cada uma tem atravessado. Mas eu queria ousar hoje dizer a você: olha, o Senhor tem andado junto com você. Nenhum de nós tem andado sozinho. Do contrário, nem estaríamos mais aqui. O Senhor, tanto falando por seu profeta, quanto diretamente através do Cristo, Ele faz duas convocações. Primeira: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Deus é poderoso para salvar a quantos se voltem para Ele. O convite tem sido feito, mas os ouvidos têm estado cada vez mais moucos à voz daquele que chama. Contudo, é preciso perseverança para anunciar em tempo e fora de tempo. Em segundo lugar, o Senhor diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O convite amoroso da graça continua sendo feito incansavelmente desde os dias antigos, tanto para a salvação quanto para a vitória. E, sobretudo, tem sido um convite insistente de Deus para que não abandonemos o caminho. Hoje tem uma tendência de determinadas teologias de dizer que cristão não passa por isso, não passa por aquilo, e cristão que passa por determinadas coisas não é cristão de fato. Isso não é verdade. O próprio Cristo, o Deus encarnado, vivenciou o estreito estreitíssimo daquela cruz do Calvário. Que o Senhor, Ele possa falar com cada um de nós. Tanto é preciso viver o Evangelho, quanto anunciar incansavelmente essa palavra de vida eterna. Fomos chamados para semear, não para converter. Essa tarefa é do Espírito Santo. Nós somos observados o tempo inteiro por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos, que é a grande torcida contra enviada pelo adversário para passar uma rasteira em cada um de nós. Que estejamos atentos, atentas, no caso aqui do grupo formado, e que não nos deixemos levar por determinadas inclinações, mas que nos coloquemos à mercê do Espírito de Deus, para que Ele faça as transformações que são necessárias. E eu repito, do lado de cada eternidade, ninguém está pronto. Estamos todos em obras. Facilitemos as coisas para o Espírito Santo de Deus. Aprendamos as lições preciosas que são dadas de forma ininterrupta, dia após dia, a começar dentro das nossas próprias famílias. E eu queria trazer pelo menos 4 reflexões acerca disso. Primeira, o apóstolo Paulo, falando aos filipenses, ele diz: verdade é que alguns pregam a Cristo também por inveja e contenda,
mas outros o fazem de boa mente. Estes, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, e nisto me regozijo. Que visão tremenda do apóstolo. A palavra de Deus tem sido pregada inegavelmente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E não importa as razões que levam determinadas pessoas a anunciarem o Evangelho da graça de Deus. O importante é aquilo que o Espírito de Deus fará com a palavra que sai da boca desses pregadores até o ouvido daqueles que ouvem. Isso aí é que é verdadeiramente importante. Não olhe para fulano, ciclano, prega, faz isso, faz aquilo, não é da nossa conta. Nós não somos fiscais da fazenda celestial. Está pregando a palavra? Ouça. Saia dali e comece a se colocar diante de Deus, pedindo estratégias dele para pôr em prática aquilo que você ouviu. A segunda coisa, tem havido uma verdadeira guerra pela verdade. E eu repito, prega-se por vários motivos, até pelos mais torpes. Estes que assim fazem darão contas de si mesmos a Deus. Mas a palavra é viva e cumprirá seu propósito. E quem tem ouvidos para ouvir, ouvirá e será salvo. E receberá a transformação que for necessária. Em terceiro lugar, graças a Deus existem os comprometidos com o Senhor que temem e tremem diante de sua palavra. E estes receberão seu galardão. Somos, no entanto, instados a pregar em tempo e fora dele. Que preguemos com palavras, mas sobretudo preguemos com atitudes. Que todos os dias, ao final do dia, quando formos orar, entregando a noite ao Senhor, que possamos pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Será que a jornada de hoje, Senhor, foi frutífera no sentido de anunciar o Cristo, mesmo sem palavras? As pessoas observam mais do que ouvem. Talvez não escutem as nossas palavras, mas certamente verão o que fazemos. E isto pode ser tremendamente embaraçoso. Em quarto lugar, hoje nós contamos com os recursos audiovisuais das múltiplas mídias que têm sido a cada dia mais incontáveis. As redes sociais terão um papel importantíssimo para que a mensagem do Evangelho chegue aos confins da terra. Hoje não há desculpas para não pregar a palavra de Deus. Não há outro Deus senão o Senhor. E Ele convoca todos os cansados e sobrecarregados de toda a terra para virem a Ele. Só nele acharemos descanso para as nossas almas cansadas. E a pergunta é: quem de nós não está sentindo o cansaço da caminhada? Busquemos o Senhor enquanto o podemos encontrar. E quando será esse encontro?
tempo que se chama hoje. Não sabemos se haverá amanhã para nós. Tudo tem se apressado para o fim. Depois que passarmos a fronteira da eternidade, não haverá mais chance, porque todas as que tivemos têm sido desperdiçadas aqui. Eu tenho visto nesses dias daquele conflito terrível que está acontecendo lá em Israel, toda a Palestina, a morte de crianças, de idosos, e os líderes de ambos os lados não abrem mão das suas posturas. Que possamos clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor entre com a providência nas lideranças, tanto de um lado quanto do outro. Que possamos parar para pensar, e se ali estivesse um neto nosso, um pai ou mãe idosos, irmãos, há sempre uma sanha assassina para matar indiscriminadamente. Clamemos ao Senhor. E não façamos coro com muitos que têm aprovado determinadas posturas. Clamemos. Senhor, entra com a providência que só Tu sabes. Nós não nem sabemos orar como convém, diz a própria palavra de Deus. Mas o Senhor é aquele que sonda mentes e corações. Isso para dar a cada um segundo as suas obras. Eu já não vejo mais TV. O coração já não permite que eu veja determinadas imagens. Mas daqui a acolá, uma imagem chega pelo celular que é inevitável a gente não ver. E minha oração tem sido essa. E para terminar, eu queria trazer 2 pontos. O Senhor diz por meio do seu profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Será que temos buscado ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento? Essa é uma resposta que cada um precisa encontrar diante de Deus. Eu tenho percebido uma falta de humanidade, uma falta de sensibilidade com a dor ou com as dores que não doem nas nossas carnes, nem naqueles que nos são chegados e caros. E por último, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta, Jesus é a luz do mundo. Ninguém poderá ir ao Pai senão por Ele. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Que busquemos, pois, ao Senhor agora, que o invoquemos enquanto está perto, e Ele se deixará encontrar. Essa palavra é para mim, essa palavra é para cada um que possa estar ouvindo essa mensagem no dia de hoje. Que o Senhor nos dê graça sobre graça para seguir em frente. Esse grupo tem se destacado pela inclinação à oração, à busca de Deus.
temos apresentado semana após semana ao Senhor tudo aquilo que para nós humanos é absolutamente impossível. Que nós possamos abrir passagem para o Senhor, que deixemos de lado os nossos achismos e que reaprendamos a orar. Senhor, eu não sei como pedir nessa situação, mas diga amém para aquilo que tu farás, porque a vontade do Senhor para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos orar umas pelas outras.